Você não abriu esse vídeo por acaso. Algo apertou dentro de você. Pode ter sido agora, pode ter sido há horas, e você ainda está carregando. Aquele peso no peito que não passa, a mente que acelera sem pedir licença, a sensação de que algo vai dar errado. Mas você não sabe exatamente o que, não sabe quando, não sabe como. Só sabe que esse aperto está aí, ocupando espaço dentro de você. E você tentou lidar com isso, tentou respirar fundo, tentou se distrair com outras coisas, tentou convencer a si mesmo de que talvez fosse exagero. Mas o aperto ainda está aí. A mente continua voltando para os mesmos pensamentos. E no fundo, você está procurando algo que traga alívio de verdade. Então fica comigo por alguns minutos. Porque hoje você não vai ouvir que isso é frescura. Você não vai ouvir que é falta de fé. Não vai ouvir que é só pensar positivo e tudo melhora. Você vai ouvir algo mais honesto que isso. A ansiedade tem uma característica que a torna diferente de muitas outras dores. Ela convence você de que tudo o que está acontecendo na sua mente é completamente racional. Ela não cria problemas do nada. Ela pega situações reais e amplifica cada uma delas. Ela aumenta o volume de cada preocupação, mostra sempre o pior cenário possível e faz tudo parecer urgente demais. Sem perceber, você começa a viver num futuro que ainda nem existe, um futuro cheio de problemas imaginados, e enquanto sua mente tenta resolver tudo isso, o presente continua passando. E o mais cansativo não é apenas o medo, é o esforço constante de tentar controlar tudo. É tentar prever o que pode acontecer, se preparar para cada possibilidade, encontrar respostas antes mesmo das perguntas chegarem. Como se sua mente estivesse tentando impedir um desastre que parece sempre prestes a acontecer. Isso cansa profundamente. Chega um momento em que você está tão cansado de se preocupar, que começa a se preocupar com o fato de estar se preocupando. E o ciclo não para. Mas existe algo que precisa ser dito e que talvez ninguém tenha te dito assim. Ansiedade não é sinal de fraqueza, não é falta de fé, não é caráter fraco. É o que acontece quando uma mente sensível carrega peso demais sem ter onde descansar. E hoje você vai descansar. Eu quero te contar uma história e peço que você ouça como se nunca tivesse ouvido antes. Porque tem um detalhe nessa história que muita gente passa rápido demais. Paulo e Silas eram dois homens que viajavam contando sobre Jesus. Eles chegaram numa cidade chamada Filipos e lá libertaram uma jovem escrava que era explorada por seus donos. Os donos, furiosos por terem perdido o lucro que ela gerava, arrastaram os dois para a praça pública. A multidão se voltou contra eles. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram espancados, não levemente, severamente, e depois de apanharem, foram jogados na prisão, mas não numa cela comum. O carcereiro recebeu ordem de mantê-los com segurança, então os colocou no calabouço mais fundo e prendeu os pés no tronco. Pensa nessa cena por um momento. Dois homens, costas machucadas, pés presos, no lugar mais escuro da prisão, sem saber o que viria depois, sem defesa, sem previsão de saída. Essa é exatamente a descrição de uma situação em que a ansiedade teria toda a razão de tomar conta, onde qualquer pessoa estaria com o peito apertado, com a mente correndo para o pior. Mas a Bíblia diz algo que para mim é um dos versículos mais marcantes do Novo Testamento. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Meia-noite, no calabouço mais fundo, com os pés presos, com as costas feridas, cantando, não fingindo que estava tudo bem, não negando a situação, mas escolhendo direcionar o coração para algo maior do que aquilo que estava ao redor. E tem um detalhe que muita gente passa rápido. A Bíblia diz, os outros presos estavam ouvindo. No meio daquele canto, havia pessoas ao redor prestando atenção. E então a terra tremeu, as fundações da prisão se abalaram, as portas se abriram, as correntes se soltaram.
Mas Paulo e Silas não fugiram. E o carcereiro caiu aos pés deles perguntando: o que devo fazer para ser salvo? A paz de dois homens no meio de um calabouço impactou mais do que qualquer argumento. E eu fico pensando, quando você escolhe não ser governado pela ansiedade, quando você escolhe orar mesmo no aperto, não é só você que é impactado. Pessoas ao redor também sentem. Paz, em meio à pressão, é um testemunho silencioso mais poderoso do que palavras. Se o seu peito está apertado agora, se a mente ainda está acelerada, você não precisa resolver isso antes de orar. Você ora exatamente assim, com o aperto, com a mente acelerada, com tudo que está pesando. Feche os olhos, respire fundo, solte o ar devagar. Pai, eu venho até ti agora exatamente como estou, com o peito apertado, com a mente que não parou, com o peso que eu vim carregando sem conseguir explicar direito. Tu sabes o que é, tu sabes o que disparou isso, tu sabes os cenários que a minha mente criou, tu sabes do medo que eu não falei para ninguém. Hoje eu não vou fingir que está tudo bem. Eu trago o aperto, trago a mente acelerada, trago a exaustão de tentar controlar o que está fora do meu controle. Senhor, eu confesso que tenho tentado carregar o que não foi feito para ser carregado por mim. Tenho tentado prever tudo, proteger de tudo, resolver antes que chegue. E isso tem me esgotado. Hoje eu entrego o que me preocupa agora. Entrego o que pode acontecer amanhã. Entrego o que está fora do meu alcance. Coloco nas tuas mãos o que as minhas não conseguem segurar. Assim como Paulo e Silas cantaram no meio do calabouço, eu escolho confiar agora. Não porque a situação mudou, não porque o medo sumiu, mas porque tu és maior do que qualquer coisa que me aperta. Então, eu peço, aquieta essa mente. Não amanhã, agora. Que cada pensamento acelerado encontre descanso na tua presença agora. Que cada cenário de medo que a minha mente construiu seja desmontado pela tua verdade. Não porque a situação mudou, não porque o medo sumiu, mas porque tu és maior do que qualquer coisa que me aperta. Então, eu peço, aquieta essa mente. Não amanhã, agora. Que cada pensamento acelerado encontre descanso na tua presença agora. Que cada cenário de medo que a minha mente construiu seja desmontado pela tua verdade. Que a voz que diz vai dar errado, você não vai conseguir, o pior está por vir, seja silenciada. Não pela minha força, pela tua paz. Senhor, tu já estás no meu amanhã. E se tu já estás lá, eu posso descansar aqui. Não preciso correr para o futuro tentando resolver o que tu já viste. Que essa verdade desça da minha mente para o meu coração. Que eu sinta agora que estou nas tuas mãos. E eu declaro, a ansiedade não terá a palavra final. O medo não vai me definir. A preocupação não vai governar meu interior. Eu fui criado para uma paz que excede todo entendimento, e essa paz é minha, porque tu a prometeste, e tu és fiel. Guarda meu coração, protege minha mente, e quando o aperto voltar, que eu me lembre deste momento, que eu lembre que já entreguei antes, que tu já cuidaste antes, e que tu vais cuidar novamente, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração trouxe alívio, mesmo que pequeno, escreva nos comentários, eu escolho a paz hoje. Não como negação do que sente, mas como decisão de quem vai governar o seu interior. E se você conhece alguém que está com o coração apertado agora, envie esse vídeo para essa pessoa. Às vezes tudo que alguém precisa é saber que não está sozinho. Inscreva-se no canal. Sempre que precisar, volte aqui. Você não foi criado para viver dominado pela ansiedade, e a paz que você procura é real.